formada em Ciência de Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem especialização, essa eu vou fazer questão de ler, porque o negócio é difícil. E eu queria dar um abraço nela na hora que me falaram disso, porque eu fiquei imaginando ela na sala de aula, devia ser um ser único. Especialização em automação da produção. Ela tem mestrado em Ciência da Computação na Universidade da Califórnia. Atua como CEO da rede Bistec de supermercado há mais de 10 anos. Já passou ali por diversas áreas. Ela implantou RP, CRM, BI, o e-commerce, a infraestrutura, segurança, LGPD. Senhoras e senhores, Tatiana, do Bistec Supermercado, Santa Catarina. Palmas para ela, pessoal. Tati, bem-vinda, Tati. Chama o Carles. Esse nome, gente, eu vou pedir para ele falar o nome dele, porque, né? Eu perguntei para ele, qual a origem do seu nome? Ele disse russo. Eu disse prazer. Como eu pronuncio o seu nome, né? Assim das coisas. Mas aí, pode te apresentar, Paulinha, por favor. Ele é formado em marketing pela Escola Superior de Criciúma, MBA em mídias digitais, BI e AI pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre. Profissional da área de marketing há mais de 10 anos, com ênfase em estratégia e performance digital. Atualmente, ele está à frente da operação de e-commerce e marketplace da rede Bistec Supermercados. Prazer, Carles. Vamos deixar para ele? Vamos deixar para ele? Por favor. A gente só sabe o primeiro. Carles, palmas para ele, pessoal. A gente começa a primeira vez, diz, fala seu nome inteiro, né? Assim, com todo o sotaque que precisa. Eu vou falar, então. É Carles Kaulin Karkler. Entenderam, né? Bom. É esse aí. Bem-vindos. Tati, tá contigo, Carles. Tá o palco. Bom. Obrigada, Paulinha. Eu já vi que a gente já tem um cronômetro aqui, a pressão tá grande aqui. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer a gente ter a oportunidade aqui de falar, né, um pouco sobre essa experiência de digitalização, né, do Bistec, né, a história um pouco do Bistec. Mas antes eu queria abrir um parênteses, né, e eu queria parabenizar o time do E-Commerce Brasil. Né, a gente sabe que a gente tem muitas datas e calendário aí com eventos de e-commerce, mas quando a gente fala de varejo alimentar, a gente é bem carente de conteúdo, né, e de eventos em si, né. Então, é um grande prazer a gente poder estar aqui, realmente, a gente poder falar um pouco sobre varejo alimentar. Então, parabéns ao time de E-Commerce Brasil, a Viviane e a Margarete aí que estão à frente de tudo isso. Bom, falando um pouco sobre a história do Bistec, né. Então, o Bistec hoje ele conta com, vão fazer 45 anos já de história, né. São 25 lojas, né, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, são 16 cidades hoje que o Bistec está presente. A gente recentemente iniciou a nossa expansão para o Rio Grande do Sul, né? Então, no ano passado, a gente teve a nossa chegada também para Porto Alegre. Hoje, a gente conta com uma central administrativa, né, com 3 CDs em Biguaçu, Içara e Porto Alegre, um frigorífico próprio, uma central de produção de padaria, uma central de fatiados e uma fábrica de sucos também. Né? Então, tudo isso reúne mais de 5.000 colaboradores ao longo de toda a nossa rede. Né? E falando um pouco sobre o Bistec, né, seu posicionamento, o Bistec, alguns anos atrás, ele precisou passar por uma eleição de que caminho que ele iria adotar. Né? Então, a gente vinha um movimento do mercado indo para o atacarejo, e o Bistec, agora eu preciso decidir o que a gente vai tomar rumo. Né? E aí eles decidiram optar, e na minha visão, acabou sendo a escolha certa, né? Então, a gente tomou o caminho inverso do que a grande maioria dos nossos concorrentes e o movimento do mercado vinha acontecendo do atacado. Então, a gente foi para a nossa estratégia de lojas de proximidade, visando muita experiência. Né? E, com base nisso, a gente fortaleceu e a gente trabalhou muito forte no que a gente chama de setores destinos. Né? Então, os setores destinos hoje são os pilares de toda a operação, né, das nossas lojas. Então, hoje, a gente passou por um reposicionamento. Antigamente, a gente tratava isso como açougue, hoje a gente trata como casa de carnes, né, com o lançamento também da nossa linha de raças britânicas, né, que vem direto lá do Pampa Gaúcho. Hoje, a gente tem, e a gente considera uma das nossas fortalezas, a floricultura. Né, então, são poucos os varejistas hoje a nível
Brasil que conseguem ter uma operação tão pulverizada e tão forte como é a floricultura para o bistec. Outro dos setores que a gente trabalha muito forte é hortifruti e a parte de orgânicos, né? Então, a gente vem trabalhando, além de toda essa estrutura física, de estrutura arquitetônica, engenharia, a gente vem trabalhando em cima também desses departamentos, padaria e rotisseria. Então, como falamos, a gente tem uma central de produção de padaria onde a gente produz esses pratos prontos e já ficam disponíveis para os clientes. A gente também tem o nosso setor de adega, né, que hoje a gente atende com mais de 900 rótulos em toda a adega, importação própria nossa. E, além disso, e complementando todos esses setores, a gente tem também a nossa linha de importados, né, que é importação própria do bistec, que hoje, na nossa região do Sul, só vai encontrar esses itens, esses produtos, exclusivamente em uma das lojas do bistec. Boa tarde, prazer estar aqui. Continuando, então, com a questão da experiência do cliente, né, que hoje é um dos pilares e estratégia da empresa. A gente tem o nosso clube de fidelidade, chamado Clube Bistec. Ele foi lançado em 2014, bastante antigo, mas, na época, era muito mais um clube de desconto, né, focando muito no desconto para o cliente. E, hoje, nos últimos anos, ele cresceu muito e a gente, além de manter, claro, descontos, e isso é sempre um atrativo, mas ele passa a ser um clube de relacionamento, né? Onde a gente busca conhecer cada vez mais o cliente e trazer ações que façam um diferencial, né? Que agreguem valor. Então, hoje, 75% das nossas vendas no ponto de venda, no PDV, ela é identificada com cliente clube. São mais de 770 mil clientes cadastrados. E, além dos descontos normais, né, para quem participa do programa, a gente trabalha bastante a questão das ofertas personalizadas, né, a questão da segmentação e trazer, né, uma experiência mais personalizada, né, naquilo que é o perfil de compra do cliente. Em 2022, nós lançamos nosso aplicativo móvel. Hoje, ele já está com mais de 135 mil downloads, mais de 10 mil clientes ativos por dia. E, quando você baixa o app, automaticamente você já dá o consentimento para fazer parte do clube, né, através também de todo o cuidado com os dados, pela questão de LGPD, que a gente é muito criterioso, mas ele já começa a fazer parte do nosso clube de fidelidade. Trazendo mais experiência para os clientes clube, a gente trabalha bastante com a parte de eventos em lojas, né? São eventos que procuram trazer uma experiência diferenciada. Aqui eu trouxe alguns exemplos. A gente teve um evento de wine and cheese, onde tivemos degustação, dicas de harmonização e uma série de fornecedores, parceiros, expondo e vendendo junto com a gente. À direita, a gente tem um outro exemplo dos Super Chefinhos, que foi uma ação feita no Dia da Criança, onde as crianças tiveram uma experiência de uma aula culinária, foi muito bacana. Aqui um outro exemplo, Expo do Bem-Estar e do Equilíbrio, onde também buscamos valorizar a categoria da saudabilidade, questão de bem-estar, saúde, né? Assim, são inúmeros eventos. Essa é apenas uma pequena amostra, né? Um outro ponto que a gente trabalha bastante de engajamento são as campanhas de selo, né? Elas são muito bem recebidas pelos clientes. A gente já está na 4ª edição. Fizemos das facas SIG, dos potes herméticos. No final do ano, finalizando agora em fevereiro, tivemos a campanha das taças Nashman. Então, a cada compra, o cliente ganha, a cada R$20 em compra, ele ganha um selinho, vai colocando na cartela, e, no final, ele, né, se elege para esses produtos. E uma campanha diferencial que a gente fez no aniversário Bistec, 44 anos, foi a campanha de aniversário mágico do Harry Potter, onde também, a cada R$20 em compra, o cliente ganha um
um pacote de figurinha do Harry Potter, né? Então, as crianças assim enlouqueceram com essa ação, preenchendo o álbum. Tivemos vários eventos de troca de figurinhas que promoviam interação, né, entre famílias, entre crianças. O próprio lançamento da campanha foi, na foto do meio, é um castelo inglês medieval que tem em Cocal do Sul. Então, ele foi todo, enfim, decorado para remeter ao castelo do Harry Potter. Então, foi muito bacana e a gente teve uma repercussão, um engajamento muito positivo. Toda essa experiência que a gente procura oferecer ao cliente, ela também tem que se concretizar no chão de loja, né? Ou seja, o cliente tem que chegar na loja, encontrar o produto certo, né? Ter fluidez na compra, ter velocidade no checkout, ou, enfim, ter facilidade, né? Diminuir ao máximo a fricção que possa existir em qualquer que seja o ponto de contato. Então, nós implementamos o fiscal remoto, né? Então, todo mundo que compra, às vezes, gasta horas fazendo a compra, mas chegou no checkout, ele quer sair da loja em 2 minutos. Então, o fiscal remoto, todo checkout possui um telefone. No momento que a operadora tira o telefone do gancho, ele já cai na central do fiscal remoto. O atendente, ao pegar a ligação, já recebe na sua tela o espelho da tela do PDV e a imagem da câmera que está do checkout. E aí a operadora pode dizer, o cliente quer cancelar o item, teve uma duplicidade, enfim. E, remotamente, ele faz a operação, né? Isso trouxe muita agilidade e muita segurança. Com uma central, eu atendo a quase todas as lojas. Então, isso trouxe uma experiência bastante fluida, além de, claro, os tradicionais self-checkouts, totens para pagamento. A gente tem um exemplo, temos um restaurante numa loja, um restaurante próprio, onde, no horário do pico, do meio-dia às 14h, a gente tinha 4 checkouts físicos e filas enormes geradas. Então, nós migramos isso. Hoje tem um caixa físico, né, para quem quer pagar em dinheiro ou alguma situação, e colocamos 8 totens de pagamento. Então, isso gerou bastante agilidade e fluidez também. Trabalhamos com setores com etiquetas eletrônicas e outras ferramentas. Na parte do estoque, hoje a gente usa um software de otimização de estoque, que, baseado nas vendas, nas ofertas, sazonalidade e tudo mais, ele faz o forecast de venda, e, em cima disso, feito os pedidos de reabastecimento CD loja, e, com isso, a gente consegue otimizar melhor o estoque da loja, minimizando ruptura. A gente trouxe para o chão de loja também bastante mobilidade e agilidade, né? Então, hoje, toda a precificação da loja é feita em dispositivos móveis, coletores, impressoras portáteis, e isso trouxe bastante também agilidade e segurança no processo. E todo esse processo é feito através de tarefas orientadas, né? Então, o operador, ele sabe, né, ele é conduzido a fazer toda a alteração de modo a que toda loja seja precificada corretamente, né? E aqui, através de um dashboard, como exemplo, temos um cockpit que a gente consegue acompanhar como que está esse processo de realização dessas atividades nas lojas, né? Então, além da precificação, auditoria de preços, a gente faz uma reposição orientada, um abastecimento de gôndola mais inteligente. Então, hoje, quando o produto está em ruptura na loja e chega uma carga do CD, ele automaticamente gera uma tarefa de reabastecimento, porque é prioritário reabastecer os itens que estão em ruptura, né? Uma outra
Uma outra funcionalidade e bastante importante para o chão de loja é a auditoria de sortimento, né? Então, a gente está falando aqui em loja com um mix de 25 mil itens, né? Então, como que eu garanto que todos eles estão expostos na gôndola, né, da maneira correta, precificados e tudo mais? E então a auditoria de sortimento ela é muito interessante, porque ela valida o mix da loja, itens com estoque versus o que está na gôndola. Então, se ele vai fazer, por exemplo, uma auditoria da categoria café, ele bipa na gôndola todos os SKUs e são verificados, né, contra mix e estoque, os produtos que estão faltando. Então, se eu tenho o produto no mix da loja, se o produto tem estoque e se ele não está na área de venda, né, então eu já tenho que gerar uma tarefa de reabastecimento ali de gôndola. E caso esse produto não seja encontrado no depósito, então já uma tarefa de contagem, né, para poder acertar um eventual estoque virtual. Então, tudo isso, vamos pensar, poxa, tudo isso ajuda a experiência do físico, sim, mas ajuda muito a experiência do cliente online também. Por quê? Porque nós vendemos alimentos, né? Então, hortifruti, perecíveis, o nosso raio de entrega ele é bastante limitado. Com isso, a gente tem operações de e-commerce quase que em todas as lojas, né, para atender, temos por região, para atender bem os nossos clientes. Então, o próprio e-commerce ele faz a compra na loja. Então, à medida que eu tenho o produto exposto na gôndola, eu estou favorecendo não só o cliente, né, que vai fisicamente na minha loja, mas também o meu pessoal de e-commerce, que vai encontrar o produto e, consequentemente, minimizar a ruptura gerada nos pedidos também, né? Então, acho que daí eu faço o gancho para o Carlos comentar aqui o e-commerce. E todas essas iniciativas, né, quando a gente fala de operação de loja, de canais de venda, né, elas trazem um pouco mais de peso ainda para os nossos canais digitais também de comunicação, né? Então, só no ano passado, a gente tem uma comunidade com mais de 800 mil seguidores em todas as mídias sociais, né, seja Instagram, Facebook, a gente está com um canal no YouTube também. Há 2 anos atrás, a gente lançou um podcast onde a gente falava sobre a vida do jovem adulto e esteve entre os 100 podcasts mais ouvidos no ano, né? Então, a gente tem esse posicionamento dentro das mídias sociais também, né, que casa muito com a estratégia que a marca vem adotando, né? Então, no ano passado, foram mais de 200 milhões de visualizações orgânicas em conteúdos, né? A gente tem um trabalho muito forte com influenciadores digitais, a gente tem representantes da marca que falam exclusivamente do Bistec, né? E eles se tornam consumidores do Bistec, então eles acabam sendo defensores da marca, né? Além de desse trabalho que a gente faz nas mídias sociais, a gente também tem os nossos canais de atendimento, todos eles integrados hoje com a ferramenta que integra tanto os contatos que vêm por mídias sociais, os contatos que vêm pelo saque, os contatos que vêm por e-mail. Então, todos os contatos que a gente tem hoje dentro do e-commerce ou na loja física, eles passam por um mesmo funil de atendimento, né, para a gente poder conversar e a gente poder gerar um fluxo melhor de atendimento para o nosso consumidor. Então, seja por um assistente virtual, um atendimento humanizado, um bot, né? Então, toda essa experiência ela precisa converter conforme aquilo que a gente também pratica em chão de loja ou tem como estratégia, como posicionamento de marca, né? Além disso, hoje todas as lojas contam também com Wi-Fi gratuito, né? Então o cliente hoje ele precisa se logar, né? Cliente Clube Bistec precisa se logar com o seu usuário, né? E aí eles têm realmente acesso irrestrito ao Wi-Fi dentro das lojas, né? Aí entrando um pouco em operação sobre e-commerce, eu trouxe alguns números aqui, né? Então hoje a gente atende por 3 canais de venda, né? Então a gente tem o nosso site, a gente tem iFood, tem o Rap, né? Então a gente tem 3 modalidades de entrega, que é a entrega express, entrega agendada e a retirada em loja, né? Então em 2023 a gente fechou aí um crescimento no faturamento de 56%,
um crescimento em número de pedidos de 64%, então são 17 operações em toda a rede. Então, hoje a gente pelo menos tem um canal de atendimento de e-commerce em uma das praças que o Bistec está presente. Então, a gente consegue atender, numa totalidade, todas as cidades que o Bistec hoje se faz presente. Então, foram aí mais de 200 mil pedidos atendidos no ano todo, né? Então, teve um ganho significativo. Trazendo isso um pouco mais para a realidade, né? Pô, Carlos, como é que vocês conseguiram crescer o dobro do que a holding cresceu, né? Então, poderia talvez atrelar isso à abertura de operações, ajuste de processos que a gente teve, mas eu trazendo isso um pouco mais para a prática, eu defendo muito com o time, e a gente falava antigamente que vender era se comunicar bem, né? Só que hoje é diferente. Hoje vender é ouvir o consumidor, né? Só que o ouvir o consumidor, ele não passa somente por um relatório de NPS ou os canais de contato que a gente tem para receber o feedback do cliente, mas toda a jornada de compra do cliente, ela deixa rastros, né? Então, vamos lá, trazendo isso para um exemplo claro, né? Hoje, por exemplo, no nosso site, a média de itens dentro do nosso carrinho é de 50 itens, né? Então, quando a gente traz isso para um contexto de e-commerce, né, traz isso para um contexto talvez de um e-commerce de eletro, né? A pessoa vai comprar um item, 2 produtos no máximo. Quando a gente traz isso para o varejo alimentar, 50 itens são 50 decisões que o nosso consumidor precisa tomar. Então, como é que a gente facilita essa experiência para o consumidor, né? Então, poxa, se eu sei que o meu consumidor ele costuma comprar 50 itens na sua compra, eu preciso facilitar isso. Então, talvez eu trazer um botão de refazer o pedido já na homepage, né, ou trazer uma funcionalidade de minhas listas para facilitar esse consumo, porque aí eu digo para ele, pô, em vez de tu ir lá e tomar 50 decisões, por que tu não começa pela tua última compra? Então, aí assim, a gente passa a ouvir o que o cliente está falando para a gente, né? Não somente de ouvir, mas sim de entender o seu comportamento, né? Então, trazendo um número claro disso, a gente trouxe a gente tinha algumas dificuldades com a funcionalidade de refazer o pedido, né? Hoje a gente trabalha com Magento, e ele não performava o tanto quanto a gente queria. Então, a gente fez alguns ajustes, conseguiu trazer isso para frente, e só a funcionalidade de refazer refazer pedido, ele teve um ganho de 180% de uso da ferramenta, apenas com a visão de, opa, aqui eu consigo facilitar, né, a experiência de compra do meu usuário. Então, a gente tem trabalhado muito forte nisso. Então, tudo se resume, no final do dia, à experiência do consumidor. Como é que o consumidor ele vai trafegar pela nossa jornada de compra. E aqui um ponto importante também, tá, gente? Até antes, durante o evento aqui, a gente estava conversando com algumas pessoas, né? E se fala muito entre a disputa do e-commerce com a loja física. E eu sou muito defensor de que o e-commerce ele não é um concorrente da loja física, ela é apenas um complemento da jornada que a gente quer entregar para o nosso consumidor, né? Então, a gente vem aqui para atender as ocasiões de consumo, e essa é a nossa estratégia como Bistec, atender as ocasiões de consumo, seja uma indulgência, seja um efeito de abastecimento, que acontece muito no nosso site. No nosso site, o ticket médio é elevadíssimo, comparado ao iFood e Rappi, né? Então, a gente atende uma demanda de abastecimento com uma demanda de indulgência. Então, os cenários e as ocasiões de compra fazem sentido. E o nosso cliente, ele trafega entre os canais, né? Então, ele tanto compra no iFood, como compra no site, como compra na loja física. A experiência ela tem que ser tratada da mesma forma em qualquer canal, né? Ele permeia por esses canais. Então, a gente tem uma estratégia muito forte em relação a isso. E aí, falando um pouco sobre os próximos desafios, né? Então, a gente se falou muito durante o evento sobre a omnicanalidade, né? Então, reforço o que eu estava falando sobre o Bistec ele precisa estar presente onde o cliente está, né? Isso é fato, né? Mas de nada adianta se esses canais eles não se conversarem. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem para esse ano e para os próximos anos, fazer com que esses canais eles consigam se conversar, né? Porque às vezes eu posso estar montando uma previsão de venda na loja física e não considerando a previsão de venda do e-commerce,
né? Então, ali eu posso ter um grande desfalque de ruptura, né? Ou vice-versa, às vezes eu posso ter uma previsão da loja física, mas estamos lançando uma ação exclusiva no e-commerce e a gente não previu ou não passou isso para o departamento de inteligência, eles não estão conseguindo prever isso, né, no abastecimento ou na projeção de venda. Então, os canais eles precisam se conversar, a comunicação ela precisa estar presente nisso. A gente também fala muito sobre a comunicação 360, então, de nada adianta a gente apresentar, né, isso nas mídias sociais, se nos outros canais, seja institucional, seja no canal de venda, seja no saque, seja nas campanhas, seja na loja física, isso não se converse, né? E por que a gente fala isso? Porque a gente tem inúmeros pontos de contato com o consumidor, né? O consumidor ele trafega na loja física, mas ele pesquisou antes isso na loja online, né? Eu defendo muito isso até com a indústria, né? Porque hoje, quando a gente fala de varejo alimentar no Brasil, a gente sabe que a participação do e-commerce ela ainda é baixa, mas ainda é um grande gerador de tráfego, né? Então, as pessoas, a gente sabe que elas têm essa cultura de, às vezes, procurar antes no online para saber se no físico vai ser encontrado, né? Então, todos os canais eles precisam ter essa conversa 360. E, por último, a gente fala do Data Drive, né? Então, a gente, como vocês viram, a gente tem um clube que é o nosso CRM com mais de 700 mil pessoas cadastradas, né? Como a Tati falou, né? São 75% das vendas identificadas. Em campanha de selos, a gente chega a 82%, então é muita coisa de identificação, né? Então, a gente tem um volume gigantesco, né, de dados. E como é que a gente consegue trazer esses dados, analisar com esse volume de dados, né, e também aplicar isso em ações e trazer isso também para insights, né? Então, são os próximos desafios que a gente tem para esse ano e os anos posteriores. E, para finalizar, como pontos aí para a gente realmente levar para casa, a gente busca a tecnologia aplicada para gerar relevância, né? Eu acho que essa é a mensagem principal, né? Então, tecnologia tem muita coisa, tem muita ferramenta, tem muita coisa bacana, mas ela só faz sentido a hora que eu consigo trazer para o negócio e a hora que eu consigo gerar relevância, né, a partir do uso daquela tecnologia. Então, é isso que nos orienta lá, né, na rede Bistec. Então, a gente está sempre buscando fazer uso da tecnologia para poder proporcionar, seja economia, seja conveniência, seja uma melhor experiência, facilitando a compra do nosso consumidor, seja no canal físico, seja no canal online. E essa relevância, né, ela é a chave para tudo. Então, como o Carlos falou, a gente já faz alguns trabalhos, já tem algumas iniciativas, mas a gente continua trabalhando muito para eu entender cada vez mais o consumidor e também trazer para ele realmente ofertas, programas, workshops que façam sentido, né, para ele, e as ações de marketing que sejam dirigidas realmente para atender a essas expectativas. Então, acho que essa é o ponto final aqui da nossa fala. Espera aí. Obrigada, Tati. Olha, deixa eu entregar o da Tati ali. Espera aí que eu volto aqui. Deixa eu tirar a foto deles aqui, só para poder ficar dentro dessa. Alguém tem alguma pergunta aqui para eles aqui? Senão eu puxo assunto aqui, tá? Para a gente poder conversar um pouco. Cadê o fotógrafo? Aí. Obrigada. Tati, dentro de... desculpa, tem ali. Boa tarde. Meu nome é Júnior, também sou de uma rede de supermercado, tá? Já o serve aqui da região de São Paulo, interior. Não sei se você pode abrir ou não, mas quanto representa o e-commerce na venda? Pode falar em percentual, não em valor, tá? Quantas faturas eu já sei, não precisa falar. Hoje representa 2%. 2%, perfeito. A nossa também é mais ou menos está
essa projeção também. Hoje eu vi que você tem uma base por cidade, né? Hoje, eu não sei se o pessoal do iFood está aí, né? Mas vale a pena usar a plataforma Food, Rappi. Eu falo muito pela percentual que eles cobram, né? Não tem uma resposta certa para isso, né? Depende muito da operação e depende muito do player, né? Para a gente faz muito sentido, né? Porque ela gera volume, né? A gente consegue tracionar isso, né? Mas aí entra num ponto de rentabilidade que daí cabe a cada um, né? Mas se tu tens uma central de custo bem definida, uma DRE bem definida também, né? E margens bem trabalhadas, faz sentido sim. Às vezes você vende produto com rentabilidade um pouco mais baixa, né? Uma bebida, um arroz, um feijão, que não traz muito dinheiro para a gente. E quando você vai pagar a comissão que eles cobram, realmente você toma um prejuízo muito grande, né? Então, é só curiosidade mesmo, tá? Obrigado aí pela resposta, tá? De nada. Só complementando nessa visão, tem muito, claro, tem que, no final da conta, tem que fechar o número, não resta a menor dúvida, né? Mas é muito de você também oferecer alternativas para o seu cliente, né? Então, como o Carlos falou, ele transita ou tem clientes que são clientes iFood, não são clientes Bistec, né? Então, como que eu também atinjo esse público? Como que eu amplio um pouco? E talvez ele conhecendo meus produtos, ele se interesse em talvez visitar minha loja, em talvez visitar. Então, tem outros fatores, eu acho que a levar na equação também, né? Vira quase que uma estratégia de brand, né? De marketing ali. Essa captura, mas precisa fazer conta, né? Esse negócio. Claro, a gente gosta do Excel. Né? Assim, obrigada, Tati. Obrigada, Carlos. Palmas para ele, pessoal.